Olá, estamos de volta com mais um programa do Prosa Jurídica. Eu estou aqui ao meu lado com o advogado Dr. Jucimar Ribeiro, ele é especialista em Direito Administrativo, presidente da Comissão do Terceiro Setor aqui da OAB Goiás, conselheiro também seccional da OAB Goiás. Muito obrigada por ter aceito o convite, fiquei muito feliz. Satisfação é toda minha, Rainha, te receber e poder participar com você. Para quem ainda não te conhece, eu gostaria que antes de a gente iniciar, você se apresentasse também um pouco. Meu nome é Jucimar Ribeiro, eu sou conselheiro da OAB, como dito, tenho uma militância na advocacia na área de direito administrativo já há 25 anos e integro essa gestão da ordem, né? E estou aqui para a gente conversar um pouco sobre advocacia, sobre esse impacto desse momento que a gente está vivendo, tão complexo para a sociedade, e a advocacia goiana também. Na sua rotina, que você trabalha muito, né, com a questão da defesa administrativa e direito administrativo, então tem atuação virtual também e tem atuação em campo. E agora com essa pandemia, esse isolamento, quais foram as mudanças, né, que você sentiu mais assim na sua rotina de trabalho? Veja bem, de fato a advocacia envolve o trabalho intelectual, de elaboração das peças, mas também envolve, principalmente na minha área, que sejam praticadas diligências junto, no caso específico, como advogado na área de direito administrativo, nos órgãos públicos, onde os processos que nós atuamos, eles tramitam. Ministério Público, tribunais de contas, órgãos da administração estadual, municipal e federal, e às vezes se faz necessário que tenhamos interlocução direta com os assessores, as pessoas da área técnica que estão analisando esses processos administrativos. De fato, com as limitações impostas pela pandemia, a de circulação e de convivência social, houve um certo prejuízo na medida em que o teletrabalho por si só e a tramitação dos processos eletrônicos, onde esses processos os tramitam, permitiu que desse seguimento ao fluxo de andamento dos processos. Mas, por outro lado, nós perdemos naquele momento da interlocução, de conversar, de explicar os fatos. Às vezes isso houve um prejuízo. Mas eu creio que é uma mudança que a advocacia está passando como um todo, uma mudança de paradigmas. Hoje nós vemos aí o Tribunal de Justiça, com julgamentos virtuais, os tribunais superiores já o fazem, no âmbito administrativo, vários órgãos já estão iniciando seus trabalhos em julgamentos virtuais. Um exemplo disso é o Conselho Administrativo Tributário, o CAT, da Secretaria da Economia, que já está fazendo sessões virtuais. No âmbito da própria OAB, nós já realizamos uma sessão plenária do Conselho virtual. Então, essa é uma realidade em que a tecnologia vai se incorporando, vai sendo incorporada à prática da advocacia, e é algo que a gente tem que ter muito cuidado e planejamento nessa mudança. Infelizmente, esse momento de pandemia fez com que as mudanças fossem mais rápidas do que o planejamento, mas é algo que a gente vai ter que trabalhar com isso e enfrentar, porque não dá para simplesmente ficar sem a atuação. A advocacia é muito importante para a sociedade e nós precisamos também de, claro, que o Poder Judiciário, os órgãos administrativos estejam atuando também a contento. E você citou alguns órgãos administrativos que estão em pleno funcionamento aqui no estado, por exemplo. O Tribunal de Contas, ele está funcionando? Ele adaptou ou ainda está... Sim, houve uma adaptação, tanto do ponto de vista do Tribunal de Contas dos municípios, o TCM, quanto do Tribunal de Contas do Estado. Os processos eles tiveram um período de suspensão do fluência dos prazos, mas já houve a retomada, já estão havendo sessões virtuais de julgamento, então estão em pleno andamento. Outros órgãos da administração estadual, por exemplo, e municipal, ocorreu mesmo. Suspensão dos atendimentos presenciais e suspensão dos prazos processuais, mas já houve a retomada e esses órgãos estão funcionando. E a defesa, então, dos servidores públicos, por exemplo, não ficou prejudicada, né? Dos servidores também administrativos. Não houve prejuízo na medida em que... Não prejuízo técnico, Sim. Né? A gente fala prejuízo, assim, do tempo, né? De ficar parado, né? Vez que já retomou, né? Isso. Exatamente. Na verdade, já houve uma retomada e quando houve a suspensão dos prazos... até por uma provocação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, e eu fui um dos que levou essa proposta de encaminhamento ao presidente Lúcio Flávio, nós pedimos que no âmbito do Estado de Goiás e da Prefeitura de Goiânia
fossem editados atos das autoridades para que suspendessem os prazos processuais. Houve esse acolhimento durante um determinado período, mas já houve a retomada e os processos já estão seguindo o seu fluxo normal. Aqui em Goiás, inclusive, né, nós estamos aqui gravando porque a OAB, né, inclusive o Dr. Jucimar também foi uma das pessoas envolvidas, liberou atendimento, né, nos escritórios de advocacia. Exatamente. Houve uma liberação parcial e os escritórios não estavam contemplados. Depois houve a retomada. No decreto, né, do governador, aí ele fez essa liberação. Exatamente. E o que você pode falar mais sobre o procedimento administrativo, que é algo assim peculiar para quem quer começar na área, ou então tem curiosidade sobre a área, para quem está precisando, né, para quem é servidor está precisando de ajuda e não sabe ainda qual profissional procurar? Realmente essa é algo muito importante. A sociedade como um todo não tem muita noção dos seus direitos mais elementares. E a Constituição Federal, no seu artigo 5º, estabelece que a todos é garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, sejam nos processos judiciais quanto nos processos administrativos. E o exercício desse direito à ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal é inerente à atuação da defesa técnica, da defesa qualificada, que é a defesa feita pelo advogado. E, não obstante uma discussão se era obrigatória a presença de advogados nos processos administrativos, eu entendo que é muito importante a defesa técnica exercida por profissional da advocacia, mesmo nos processos administrativos, por uma razão. A administração pública, ela se pauta com obediência aos princípios constitucionais. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Para ela agir, ela precisa de mecanismos internos de atuação. Pareceres, orientações, pareceres jurídicos, para materializar a sua ação. O administrado que tem algum pleito junto à administração pública, ele deve se cercar de uma assessoria técnica, e aquele que é processado junto à administração pública, seja através de processo disciplinar ou através de processos desapropriatório, ou multas, sanções, e até mesmo fornecedores, contratantes com a administração pública, várias vezes eles se deparam com situações em que eles precisam de uma orientação técnica, de uma atuação profissional. E nisso entra o advogado administrativista. E o que é importante? Que a administração ela deve agir segundo certos parâmetros procedimentais pré-estabelecidos. Por isso que nós temos, no âmbito dos municípios, alguns deles já editaram norma, nos estados e na União, a chamada Lei do Processo Administrativo, que é nada mais, nada menos que um código de procedimento que a administração vai seguir para fazer materializar os seus atos administrativos. Que os atos administrativos eles se materializam através de um procedimento administrativo, em que vai haver a indicação de por que se tomar essa decisão, a autoridade vai se acercar de informações técnicas de orientação para tomar uma decisão que vai culminar no exercício de um determinado ato, que pode ser para um particular quanto para a coletividade. E por isso a importância da pessoa ter, né, principalmente para quem vai estar sendo, né, investigado, né, no PAD, né, ter uma defesa técnica para ela ter conhecimento, né, do que ela está sendo investigada, né, vamos dizer assim, e fazer uma melhor defesa, porque as sanções elas vão desde mais leves até graves, né, ela pode inclusive perder o cargo, né? Exatamente. E isso é algo importante. Muitas vezes, em se tratando de processo administrativo disciplinar, que é aquele pela qual a administração sanciona seu servidor por alguma prática de um ato proibido em lei, vedado, às vezes o servidor não se acerca do cuidado de ter uma representação profissional. E isso é muito danoso, porque o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório e ao devido processo legal, ele ficará prejudicado na medida em que o servidor não vai poder exercitar esses direitos constitucionalmente estabelecidos com a plenitude que a Constituição quis garantir a ele. Então é muito importante essa ressalva que você fez, que o servidor público, quando processado, ele deva sim constituir um advogado qualificado, um advogado que tenha vivência da área, justamente para oferecer essa defesa técnica mais qualificada. Com certeza.
Bom, eu agradeço muito. Eu vou deixar a qualificação, os contatos, né, para quem quiser falar mais sobre o assunto, doutor Jucimar Ribeiro. Eu agradeço demais você ter aceito o convite, né, ter me recebido aqui no seu escritório. E até a próxima, gente. Muito obrigado, sempre à disposição.